Olá, eu me chamo Rafaela Nascimento Teixeira Pontes. Estou aqui para fazer a minha apresentação da prática interdisciplinar do curso de matemática, onde eu tenho como tutor Luiz Carlos de Souza Silva. Tenho como um tema do seminário a história da matemática nos séculos 19 e 20, ao qual eu delimitei um tema, um subtema de mulheres na história da matemática. Resumo. Esse trabalho de conclusão de semestre foi desenvolvido no ano de 2024 com o objetivo de explorar a notável contribuição das mulheres para o campo da matemática ao longo da história. O papel das mulheres da história na matemática é frequentemente subestimado, mas uma contribuição é vasta e significativa. Esse artigo explora a beleza dessa história, destacando as mulheres notáveis que desafiam as normas do gênero para deixar uma marca dourada no campo. Desde Hipátia, uma matemática e filósofa no século XIV, até Ada, que foi a primeira programadora da história das mulheres no desempenho papel crucial na evolução da matemática. Palavras-chave: mulher, história da matemática e a aprendizagem. Introdução. A matemática é uma das ciências mais antigas que fazem parte da história da humanidade e teve o seu surgimento atrelado também em várias carências e necessidades de contar e medir, muito necessária para a antiga civilização. Então, a matemática, como todas as outras matérias, surgiu por conta da necessidade do ser humano, né? Então, a necessidade de poder contar foi que fez com que surgisse a matemática. Mas, como todas as outras, se a gente mulher não tem essa voz tão forte, né? Porque sempre foi assim. Os homens têm esse dispor mais, né? E antigamente também não era diferente. Então, as mulheres, antigamente, elas eram donas de casa, elas eram donas de lar, elas eram ensinadas a crescer já de pequenininha, a saber cozinhar, a saber costurar, a saber cuidar do pasto, porque era isso que as mulheres daquele tempo faziam. Elas eram preparadas para servir os seus pais e posteriormente o seu marido, seus filhos, a casa. Então, com o passar do tempo, foi-se tendo uma melhoria, né? Teve um avanço nessa questão que foi colocando a mulher mais para frente, e principalmente nessa questão de estudar. A mulher antigamente não tinha esse direito de eu vou investir em mim, na minha educação. Não. Elas eram silenciadas mesmo por conta disso. Por conta da época, né? Fundamentação teórica. A mulher foi biologicamente tornada responsável pela procriação. Em seguida, a sociedade determinou e lhe incumbiu das atividades inerentes ao lar, a educar e a cuidar dos filhos, enquanto a sua própria educação lhe era suprimida em várias áreas. Durante séculos, as mulheres foram subjugadas e diminuídas para caberem num papel que os homens designaram para elas. Elas eram vistas como seres secundários, que deviam ser dependentes dos homens, devendo assim obediência e servidão primeiro ao pai e depois aos maridos. As funções das mulheres eram unicamente reproduzir, cuidar da casa, do marido e dos filhos. Então, como eu tinha falado na introdução, esse era o papel da mulher. Então, em estudo também não era diferente. Então, as mulheres não tinham tanta voz, né? Não tinha esse poder de querer, eu quero estudar. Então, era uma área masculina. Então, era algo que era imposto a ela mesma, né? Aqui a gente tem a Hipátia, de Alexandria. Ela foi a primeira mulher que a gente tem registro, né? Teve a participação ativa
na matemática, né? Ela nasceu por... Não tem uma data, um número certeiro, certo ali, mas foi mais ou menos em 370 depois de Cristo. Ela nasceu e foi criada em Alexandria, né, que fica no Egito. Depois, quando ficou mais velha, foi para Atenas, na Grécia, para estudar, e retornou de novo para Alexandria para poder atuar como professora, né? Por conta da morte dela, que acabou sendo reconhecido, por conta que foi algo que repercutiu muito. Então, todos os autores tentaram lembrar dela dessa forma. Então, por conta desse acontecido, foi que deu mais visibilidade a ela, né? Ela contribuiu para filosofia, matemática, astronomia. Ela era filha de Teu, é um famoso filósofo, e nunca foi casada. Quando foi em 415 depois de Cristo, que veio a morte dela, né? Então ela já era uma senhora de idade, e foi a primeira mulher que a gente tem um registro. Então o pai dela tinha a biblioteca, né, de Alexandria, fazia parte da biblioteca de Alexandria, que era uma das bibliotecas onde iam todos os conhecimentos, todos os livros que apareciam, eles pegavam, faziam uma cópia e colocavam lá. E depois da morte de Hipátia, houve até a queimança, né? Queimaram, destruíram essa biblioteca. E parte de tudo que estava lá foi perdido, e principalmente as de Hipátia. Então, a registro mesmo dela a gente não tem, não consegue ter, né? Somente citações que o pessoal coloca de outros pensadores que vieram escrever posteriormente à morte dela, né? Aqui eu coloquei uma linha do tempo. Normalmente a gente vê quando pelos os mais conhecidos. Eu achei muito interessante, por conta que, como é algo que a gente não vê realmente, assim, toda... É tanto que eu demorei para encontrar eu coloquei para pesquisar lá para ver. Eu demorei para conseguir encontrar artigo que fizeram, eles mesmos produziram. Então, aí tem desde da primeira até a última, digamos assim. Lógico que não estão todas, né? Tem uma grande maioria, tá? Tem aqui, mas não estão todas. E eu achei muito importante trazer, porque acaba que muita gente nem conhece. É algo que a gente nunca vê, né? Porque são participações femininas do qual a gente não conhece. Então, é algo que eu achei relevante trazer aqui. Metodologia. Esse trabalho foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica e considerou a presença feminina de menor número do que a da masculina, sendo que em algumas obras abordadas no projeto, a maioria ou nenhuma das mulheres é citada. Ainda assim, considera-se que o objetivo foram alcançado, pois foi possível visualizar, a partir das fontes consultadas, a presença feminina na trajetória da matemática, contribuindo a menor ênfase pelo fato de que a mulher não recebia um tratamento igualitário. Então, nesse trabalho também visou a identificação da presença feminina na história da matemática, enquanto que os homens eram o fator livre de ir e vir, estudar sem que precisasse explicar a ninguém das suas escolhas. As mulheres simplesmente eram privadas da matéria da sociedade, julgadas não ser adequado por elas, não podiam viajar desacompanhadas, não eram bem vistas caso se interrompesse por algum assunto masculino, eram vetadas de ter uma educação superior e tratadas como se fosse
não fossem capazes. Resultado de discussões. A história da mulher na matemática é uma narrativa de resiliência, talento e de contribuições valiosas para o processo científico. Destaca a beleza dessa história, muitas vezes negligenciada, encorajando o reconhecimento e a celebração das mulheres que moldaram e continuam a moldar o campo da matemática. Conclusão. Sutil amostra das mulheres relata, respectivamente, com suas contribuições ao conhecimento matemático. Percebe-se que elas foram protagonistas das suas próprias histórias, em virtude de tal atitude, abriram portas e continuam possibilitando que o vento da oportunidade traga mais mulheres talentosas ao meio científico, quebrando o paradiograma, que é o conhecimento das exatas, é um domínio masculino. Diante do exposto, é necessário haver maior divulgação da existência dessa contribuição, além da necessidade de serem feitas outras pesquisas que possibilitem a relação entre as mulheres no campo da matemática. Essas daqui são as referências utilizadas.